10 minutos para começar? Ou 1 minuto? Olá, tudo bem? Bom, primeiramente quero pedir desculpas por esse pequeno atraso, mas isso acontece, né? Você sabe que dependeu de tecnologia, na última hora a gente tem problema, ainda mais assim, cara do século passado que nem eu, é mais complicado. Mas moçada, muito obrigado, vamos aqui recuperar o tempo perdido, né? Esse não foi um ano fácil, um ano atípico. Nós tivemos problemas para nos prepararmos para essa importante prova que acontece nos próximos domingos, né? No dia 17 nós teremos as provas de linguagens, redação e ciências humanas, e no outro domingo, 24, nós teremos as provas de matemática e ciências da natureza. Hoje nós vamos tratar especificamente da prova de redação, que todo mundo fala que é um bicho papão, tá? Tem nada disso. Se você seguir essas orientações, com certeza você vai ter uma boa nota no Enem. Tá? É só para recordar, você se lembra que no Enem passado, o tema foi o seguinte: a democratização do acesso ao cinema no Brasil. Ora, eu achei o tema um tanto injusto, até pela realidade da distribuição de salas de projeção de filmes pelos 5.570 municípios deste país, né? Então, é uma coisa complicada. Tem jovens que fizeram Enem que nunca foram ao cinema. Então, democratizar o acesso ao cinema no Brasil. É difícil você partir escrever a partir de uma realidade com a qual você não tem vivência. Isso faz parte do repertório sociocultural. Bom, mas pensando nesse tema, eu vou mostrar para você aqui uma nota, ou as notas do Enem. Você sabe que você pode ter acesso a esse quadro. Eu vou pedir até para fechar aqui nesse quadro agora, para eu analisar esses números, né? Olha bem, dos quase 5 milhões que efetivamente compareceram à prova, 7,5% levaram nota até 300, 7,4% até de 301 a 400, 15,1% de 401 a 500, 30,6% de 501 a 600, 19,5% de 601 a 700, 10,1% de 701 a 800, 6,5% de 801 a 900, 3,2% acima de 900, incluindo aquelas 53 redações nota 1000. Eu gostaria de mostrar para você que se você somar aí até 700, então isso aí vai dar aproximadamente 80% dos alunos que fizeram o Enem levaram nota até 700. Ora, uma nota até 700 é muito ruim. Então, o objetivo da nossa live hoje é colocar você, de preferência, acima de 900. Ah, mas eu quase não escrevi esse ano, eu não me preparei bem. Então, que nós fiquemos entre 801
até 900. Essa é a nossa meta, tá? Bom, o próximo slide aí é um trecho de uma redação e depois eu vou comentar de quem é a redação e a nota que ela levou. Então vamos fechar aí de novo. A introdução dessa redação diz o seguinte: Viagem à Lua, de Méliès, filme mudo do início do século XX, atraiu as salas de cinema da época. Está faltando um pedaço aí. Atraiu as salas de cinema da época multidões. Isso ocorreu não só pela ideia inusitada, mas também pela inovação tecnológica relacionada à captura do movimento. De salas improvisadas e películas de alguns minutos, a espaços suntuosos e superproduções. Todavia, ao se transformar em indústria, o cinema passou a ser regido pelo mercado. Nesse contexto, não restam dúvidas que, ao democratizar o acesso à sétima arte, o Brasil não apenas melhorará diversos indicadores sociais, como também aumentará a capacidade de reflexão das pessoas. Bom, aqui eu queria dizer para você o seguinte: uma boa introdução, ela precisa ter três coisas. Ela precisa ter contextualização, ela precisa ter problematização e ela precisa ter a tese. E, se você preferir, eu prefiro, você citar os argumentos. Vamos observar aqui nesse texto o que é essa tal contextualização. Contextualizar nada mais é do que apresentar fatos sobre a situação problema, sobre o tema apresentado pela banca para você redigir um texto, né? Então, ó, primeiro detalhe, você pode observar ali, ó, por que Viagem à Lua está entre aspas? Porque eu estou fazendo uma citação, é o nome do filme. Esse espaço aqui, ó, é importantíssimo. Você precisa deixar esse espaço aqui antes de Viagem à Lua, que indica parágrafo. O seu texto tem que ter 4 parágrafos. Por que só 4? Eu quero fazer 5. Bobagem, não escuta essa bobagem. Muita gente fala, pode fazer 5. Olha, 99,9% dos textos nota 1000 são de 4 parágrafos. Um detalhe importante, título. Mas professor, eu tenho dificuldade para pôr título. No Enem não precisa pôr título, meu. Qual que é? Mas não precisa, mas minha professora fala. Esqueça. Pegue o guia do participante, que aliás saiu essa semana, né? Pegue o guia do participante e olhe lá. Se você quiser colocar título, você coloca, é opcional. Sabe para que serve o título? Para você perder uma linha. Eu, que tenho dificuldade de síntese, não uso o título, tá? Então, Viagem à Lua, de Méliès, filme mudo do início do século XX, atraiu multidões às salas de cinema da época. Ponto. Aqui eu tenho um período. Então, o que é o período? O período ele vai de uma letra maiúscula até o próximo ponto. Isso ocorreu não só pela ideia inusitada, mas também pela inovação tecnológica relacionada à captura do movimento. Tudo isso que está em azul aí é a contextualização. Então, como o tema era relacionado ao assunto cinema, aí foi citado a realidade do início do cinema, que era o cinema mudo, com galpões improvisados, né? E fez sucesso porque simplesmente foi a primeira tecnologia a capturar o movimento, a ideia de movimento. Isso é mágico, né?
Aí, ó, de salas improvisadas e películas de alguns minutos, há espaços suntuosos e superproduções. Todavia, ao se transformar em indústria, o cinema passou a ser regido pelo mercado. Aí, houve a problematização. Quer dizer, o cinema evoluiu, saiu de estábulos, galpões e películas mudas em PB preto e branco, para salas suntuosas. Você sabe, tem cinema que as cadeiras se movimentam, conforme o filme está passando lá, se o navio está balançando, a sua poltrona balança também, né? Hoje nós temos inúmeros filmes com realidade 3D. Então ali, ó, começa a falar que as salas eram improvisadas e os filmes duravam alguns minutos, a espaços suntuosos e superproduções. Porém, né, todavia, ao se transformar em indústria, o cinema passou a ser regido pelo mercado. Aí, por que ele problematizou? Porque quando está sendo regido pelo mercado, o que acontece? Não vai colocar cinema em cidade pequena, que não tem consumo. Você sabia que eles ganham mais dinheiro com a pipoca do que com o ingresso do filme? É incrível isso. Porque aquilo dá um lucro de, sei lá, de 2, 3 mil %. É um absurdo, né? Tudo isso que está em verde, então, é a problematização, tá? Aí, ó, continuando. Nesse contexto, não restam dúvidas de que, ao democratizar o acesso à sétima arte, o Brasil não apenas melhorará diversos indicadores sociais, como também a capacidade de reflexão das pessoas. O que está em vermelho, é a tese e os dois argumentos que serão desenvolvidos na argumentação. Qual que é o primeiro argumento? Melhorará diversos indicadores sociais. Qual que é o segundo argumento? Aumentará a capacidade de reflexão das pessoas. Tá. Então, esse tipo de introdução, tem vários tipos de introdução. Hoje eu vou apresentar só um, porque nós não temos tempo. Você tem que ter aula só de introdução. Esse tipo de introdução contempla 4 elementos. O primeiro, a contextualização. O que é mesmo a contextualização? É você apresentar fatos sobre o tema, né? Você fazer uma citação, como aí citou-se viagem à Lua, falou-se da realidade, né? Aí não tem opinião, aí são só fatos, esse em azul. Agora, a parte em verde é a problematização. É você dizer por que o cinema não está democratizado no Brasil. Por quê? Porque ele é regido pelo mercado, então já problematizou. E aí vem a tese. A tese, gente, tem um macete infalível. Use as palavras relacionadas ao tema. Você pode observar aí, primeiro, nesse contexto, nisso que foi dito aqui atrás, não restam dúvidas que, ao democratizar o acesso à sétima arte, como que é o tema? Vamos voltar aqui só para ver o tema certinho. Mais um aqui. Democratização do acesso ao cinema no Brasil. Aí, vamos voltar para lá para a nossa tela. Você percebe que aqui, ó, democratização. O quê? O acesso do quê? Da sétima arte, do cinema, onde? No Brasil. Praticamente, tirando nesse contexto e não restam dúvidas, que caracteriza opinião. Tese
é a sua opinião apresentada de maneira impessoal. Você não pode usar a primeira pessoa, tá? E aí depois houve a citação dos dois argumentos. Agora eu quero que feche aqui de novo e eu quero mostrar o seguinte: tudo que está em branco são conectores. Tem até alguns que não estão marcados. Tá? Lógico, eu marquei só os principais. Os conectores estão relacionados à competência 4. Tá? Bom, então você viu aí. São dois argumentos. Melhorará os diversos indicadores sociais e aumentará a capacidade de reflexão das pessoas. Eu só quero chamar a atenção para mais uma coisa aqui. Ó. Não apenas melhorará diversos indicadores sociais, como também aumentará a capacidade de reflexão das pessoas. Você percebeu que não tem vírgula aqui? E tem até corretor que tira ponto porque não colocou a vírgula aí. Eu não coloco, por quê? Porque se eu colocar, eu estou contrariando a norma, né? Vai até um recado para o INEP aí, orientar melhor os corretores em relação à competência 1, principalmente no uso da vírgula, que comete-se erros crassos nesse sentido. Aí, próximo slide aí, não quis passar. Tá aqui. Aí, vem o primeiro parágrafo do desenvolvimento. Segredo para argumentação ou desenvolvimento. Olha aqui, ó. Um argumento por parágrafo. Quantos parágrafos nós tínhamos lá? Quantos argumentos nós tínhamos lá? 2. Quantos parágrafos terá o nosso desenvolvimento? 2, obviamente. Um argumento por parágrafo. E aí, vamos lá. Obviamente, se a população tem acesso a espetáculos cinematográficos, pressupõe-se que os demais indicadores de qualidade de vida sejam, no mínimo, satisfatórios. Assim, por exemplo, ao Coringa, lançado recentemente, ali faltou a palavra, assistir, por exemplo, ao Coringa, lançado recentemente em pouquíssimas cidades brasileiras, o espectador revela bem mais que o interesse pelo tema depressão. Antes, expõe seu bem-estar, sua condição socioeconômica para desfrutar daquele filme. Assim, ir ao cinema indica que outras necessidades básicas já estejam supridas. Olha o raciocínio aí bem diferente, né? Bem fora da curva, apesar de ser um parágrafo de desenvolvimento curto, tá? Que eu considero um dos defeitos dessa redação, esse parágrafo curto. Ali começa com um advérbio, né? Você tem que ligar o primeiro parágrafo ao segundo, ou pelo menos o segundo parágrafo de desenvolvimento ao primeiro. Né? Tem que estar claro no seu texto isso. E aí vocês vão perceber que vai estar claro daqui a pouquinho. Então você tem um advérbio ali. De novo, tudo que está em branco é conector. É competência 4. Se vocês viram no Instagram do INEP, eles vão cobrar bastante a competência 4. Antes era a competência 5, mas a competência 5 vocês vão ver que está mais fácil da gente resolver. E a competência 4, você tem que saber usar os conectores e ter um repertório de conectores diversificado, não pode ficar repetindo, né? Então, olha, se você observar, novamente ali, antes de, obviamente, ele está mais para cá, que está indicando
Então, olha bem. Professor, só um minutinho que caiu o áudio seu. 1, 2, 1, 2, som, teste. 1, 2. Deu um probleminha no áudio, já vamos retornar. Aí, pronto. Retornou o áudio. Vamos repetir aqui, ó. Então, a estrutura do parágrafo de desenvolvimento. No primeiro período, você vai citar o argumento 1, fazendo uma pequena contextualização. Então, vamos observar isso lá. Obviamente, se a população tem acesso a espetáculos cinematográficos, pressupõe-se que os demais indicadores de qualidade de vida sejam, no mínimo, satisfatórios. Ah, tá aí, ó. Olha o argumento aí. Melhorará os indicadores de qualidade de vida, que está lá na introdução. Só essa última explicação, professor. Tá, vou recomeçar. Vamos voltar aqui. Então tá. Vocês se lembram lá da introdução? Qual que era o primeiro argumento? Melhorará os indicadores sociais de qualidade de vida, os indicadores socioeconômicos, certo? Então tá. Então, este é o primeiro parágrafo de desenvolvimento. E aí, vamos fechar aqui e vamos lê-lo novamente. Tá ok? Então vamos lá. Vamos observar quantos períodos e as cores que estão aí para você entender bem. Obviamente, se a população tem acesso a espetáculos cinematográficos, pressupõe-se que os demais indicadores de qualidade de vida sejam, no mínimo, satisfatórios. Assistir, por exemplo, ao Coringa, lançado recentemente em pouquíssimas cidades brasileiras, o espectador revela bem mais que o interesse pelo tema depressão. Antes, expõe o seu bem-estar, sua condição socioeconômica para desfrutar daquele filme. Ponto. Assim, ir ao cinema indica que outras necessidades básicas já estejam supridas. Bom, o que se quis dizer exatamente com esses 3 períodos aí? Estruturalmente, se quis passar a ideia do domínio da estrutura do texto dissertativo argumentativo. Aliás, texto dissertativo argumentativo é aquele que você defende um ponto de vista, defende uma tese através de argumentos. Então, esquece aquela bobagem que falaram por aí, que você não é contra nem a favor, muito pelo contrário. Isso é uma das maiores crueldades que se pode fazer com um aluno que está prestando o Enem. E olha que eu escuto muito isso aí. Eu tenho o privilégio de fazer palestras pelo estado de Mato Grosso e o que eu ouço dos alunos é triste, viu? Então lá, voltando à estrutura do parágrafo. Então você viu ali que nós temos 3 períodos. O primeiro período vai lá de, obviamente, até satisfatórios. O segundo vai de assistir até filme. E o terceiro vai de assim até supridas. O que está em azul é aquilo que eu falei aqui. Citar o argumento 1. Por que o argumento 1? Porque é o primeiro parágrafo de desenvolvimento. Tem que ser nessa ordem. Citar o argumento 1 e fazendo uma pequena contextualização. Então, ele fez, ó. Está dizendo ali que, obviamente, e aí, ó, obviamente é de que categoria gramatical? Morfologicamente, é advérbio. Alguns advérbios pressupõem opinião. Pressupõe ponto de vista. Se eu digo, obviamente, é minha opinião. Estou dizendo que é óbvio que se as pessoas vão ao cinema, elas têm melhores condições de vida. Quer dizer que as outras necessidades básicas
no mínimo, são satisfatórias, né? Bom, aí depois que você cita o argumento com essa pequena contextualização, você vai ampliar o argumento 1. Aqui é o grande problema. Como é que você vai ampliar esse argumento 1? Como é que você vai fazer para que esse argumento convença quem está lendo? Porque o que você tem que fazer com o seu texto? Convencer o corretor, ou os corretores, porque são no mínimo 2. Seu texto é corrigido por 2 pessoas. Os corretores, de que o seu ponto de vista está bem defendido. Então, ampliar o argumento 1 é você usar as estratégias argumentativas. Essas estratégias argumentativas vão do exemplo da relação de causa e consequência, passando pela citação, por citação de preferência indireta. A paráfrase é melhor do que a direta, mas pode ser a citação direta também. Pode ser com pequenas narrativas, pode ser com exemplificação. Se você olhar no guia do participante, lá tem as estratégias argumentativas. Daqui para sábado, né, dá para você escolher algumas. Vamos ver ali, ó. Aqui usou-se, por exemplo, então, a estratégia argumentativa usada aqui foi a exemplificação, né? E aí, assistir, por exemplo, ao Coringa, lançado recentemente em pouquíssimas cidades brasileiras, eis o detalhe. Você percebeu que aqui tem um travessão e aqui tem outro? O que ele substitui? Ele substitui as vírgulas. E ele evidencia o que está ali entre os travessões. E o que está dizendo ali? Ó? Lançado recentemente, outro advérbio, né? Aí está dando ideia de tempo, em pouquíssimas, olha o diminutivo de pouco aí, pouquíssimas cidades brasileiras, dizendo, reforçando a ideia de que é absolutamente necessário democratizar o acesso ao cinema, né? E aí, o espectador revela bem mais que o interesse pelo tema depressão. Antes, olha aqui esse conector, expõe o seu bem-estar. Sabe por quê? Aí tá dizendo que mais do que assistir ao filme pelo filme, onde estão localizados os cinemas nas principais cidades brasileiras? Nos shoppings. Então, é um verdadeiro desfile de moda, é um verdadeiro dizer, olha, eu estou aqui, né? Então, está dizendo ali, ó, expõe o seu bem-estar, sua condição socioeconômica para desfrutar daquele filme. Então, olha, nesse segundo período, ampliou-se o argumento usando a estratégia da exemplificação e também usando a ideia de comparação, né? Dizendo que não é só pelo filme, mas também por uma exposição social. Aí, ó, no último período, você tem que fazer o fechamento do parágrafo. O fechamento do parágrafo. E você faz isso retomando o argumento 1
outras palavras. Tá. Qual que é o argumento 1? Indicadores de qualidade de vida. Aí vamos lá no último período. Assim, ir ao cinema indica que outras necessidades básicas já estejam supridas. Necessidades básicas, indicadores de qualidade de vida. Tá, com outras palavras. Você fechou. Você vai perceber que os dois parágrafos de desenvolvimento têm uma pequena introdução onde você cita o argumento, um pequeno desenvolvimento onde você amplia o argumento usando as técnicas ou as estratégias argumentativas, e você faz o fechamento do parágrafo tranquilamente, retomando o argumento 1 com outras palavras, né? Bom, agora nós vamos passar para o segundo parágrafo, menor do que o primeiro. Mas são só 30 linhas, né? Além disso, olha ali, ó, esse é importante. Eu falei que você tem que ligar o primeiro parágrafo do desenvolvimento ao segundo, né? Muita gente usa assim, lá no primeiro parágrafo de desenvolvimento, primeiramente, vírgula, não esquece da vírgula, primeiramente, vírgula, tá. Aí ele vai para o segundo parágrafo, ademais, vírgula, além disso, vírgula, outro sim, vírgula. Então você pode usar no segundo parágrafo, se os seus argumentos se somarem, se os seus argumentos, ambos, e assim que tem que ser, forem em defesa do seu ponto de vista, da sua tese, foram defender a sua tese. Então vamos ler rapidamente isso aí. Além disso, cinema é arte e, como tal, gera necessariamente, eu deveria ter marcado ali o necessariamente em branco, reflexão. Qual que é o nosso segundo argumento? Então, vamos voltar, Mateus, lá no primeiro parágrafo de introdução. Aí, aumentará a capacidade de reflexão das pessoas. Olha essa palavrinha aqui, reflexão. Vamos agora para o texto lá, o terceiro parágrafo. Além disso, cinema é arte. E, como tal, gera necessariamente reflexão. Poderia trocar reflexão por uma outra palavra? Poderia, mas na hora, né? A pessoa fica nervosa e tal. Bom, ali, ó, além disso, cinema é arte e, como tal, gera necessariamente reflexão. Citou. Olha como é fácil, ó. Além, né, de colocar aqui um conector, que no caso ali é o além disso, citar o segundo argumento. Citou, com uma pequena contextualização. Disse que cinema é arte. Aí começa o segundo período, no qual ele vai justificar aquele argumento, né? Vai ampliar aquele argumento. Chaplin, em tempos modernos, está entre aspas, ele está fazendo uma citação, discute a desumanização. Nessa mesma seara, o distópico Ela analisa a relação homem versus robô. Filmes produzidos em épocas distintas e com recursos tecnológicos díspares. E, ainda assim, capazes de provocar questionamento na sociedade. Tá. Aí você percebe que o autor usou a citação de tempos modernos e a citação de Ela. Introduziu aqui uma comparação, né? Mostrando que, apesar de serem feitos em épocas distintas e com recursos tecnológicos diferentes, eles provocam a mesma coisa, o questionamento na sociedade. Tá? E o questionamento remete à ideia de reflexão. Então,
esse terceiro parágrafo, segundo do desenvolvimento, ele tem apenas 2 períodos. E aí você vai entender por quê. Porque o problema são as 30 linhas. Ele é mais curto que o outro, né? Mas, você pode fazer, ele tem vários exemplos de redação nota 1000, em que o primeiro período do desenvolvimento tem 3 ou 4 períodos, o primeiro parágrafo de desenvolvimento tem 3 ou 4 períodos, o segundo parágrafo de desenvolvimento tem 2 períodos apenas. Mas o ideal é você manter 3 e 3, né? Mudou. Aí vem a conclusão. A conclusão é importantíssima, né? A conclusão nos remete à competência 5. A competência 5. E o que diz essa competência 5? Né? Que você tem que apresentar uma possível solução para o problema apresentado no tema. E essa solução tem que estar ligada ao restante do seu texto de várias formas. Então, vamos ler primeiro a conclusão. Portanto, indiscutivelmente, é preciso garantir a descentralização desse veículo cultural aos cidadãos dos 5.570 municípios do país. Cabe ao Ministério, entre aspas, da Cultura. Por que Ministério entre aspas? Porque ele foi rebaixado, é só uma secretaria, né? E aí é uma forma, essas aspas, é uma forma de mostrar uma certa ironia, uma crítica, né? Cabe ao Ministério da Cultura criar um programa que facilite a proliferação de salas de cinema nas pequenas cidades. Isso se dará por meio da distribuição de filmes e de créditos subsidiados para a construção desses espaços. Aliás, os mesmos deverão ser multiuso, com a finalidade de ampliar o público luz, câmera, ação, fazendo com que tanto Georges Méliès quanto Glauber Rocha, Terra em Transe, não sejam apenas uma fotografia na parede, mas uma realidade no cotidiano dos brasileiros. Que faltou um S no Georges Méliès. Bom, primeira coisa, ali, ó, o que tem que ter o parágrafo de conclusão? Primeiro, conector conclusivo. Conclusivo. Então tá ali o portanto. Poderia ser assim, né? Tem vários outros, mas a gente usa portanto. Ali, ó, indiscutivelmente, é um advérbio, né? É um advérbio. Quer dizer, não se discute. Lá na introdução, usou-se uma locução adverbial. Não restam dúvidas. Né? E aqui, indiscutivelmente, é a mesma coisa. Aí, em azul ali, é preciso garantir a descentralização desse veículo cultural, retomar o tema / tese, com outras palavras. Aí, depois, você tem que colocar os 4 elementos básicos. Os 4 elementos básicos. A saber,
Expliquei. Por que ministério está em aspas? Porque foi reduzido à condição de secretaria especial, que teve aquela polêmica lá com a Regina Duarte e tal. Então, aí é uma forma de dizer que é uma crítica, porque sabia que na França, por exemplo, o ministério mais importante é o da cultura? E o Brasil não tem nem Ministério da Cultura mais? Ah, dá um tempo para a cabeça do careca aqui, né? Então, 4 elementos básicos. O primeiro, o agente. O agente. Quem vai executar, né? O agente. Então, o agente é o quem? Aí, depois, ali você já percebe que o agente é o Ministério da Cultura, né? Aí, você tem a ação interventiva. A ação interventiva. Que nada mais é do que o quê? O que vai ser feito? Vai ser feito o quê? Criar um programa que facilite a proliferação de salas de cinema nas pequenas cidades. Tá. Então, tem o agente, já tem o quem, já tem o quê. Como que essa proliferação vai acontecer? Né? Vai acontecer associando duas coisas, né? Então, o modo ou a maneira, o modo ou a maneira. Vai acontecer o como. E ali aquela expressão, isso se dará por meio, está até em negrito, por meio, por intermédio, através da distribuição de filmes e de crédito subsidiado para a construção desses espaços. Então aí está o modo, a maneira. Ter que distribuir mais filmes, né? Lógico, tem que produzi-los também para distribuir, né? E construção de salas de aula. Eu tive recentemente em Maricá, no Rio de Janeiro, e lá tem o Cine em Fio, que é um cinema público para atender a população, e os filmes são gratuitos. Olha aí, duas palavrinhas aqui, só para a gente brincar com o português, né? Você viu que eu falei subsídio, não falei subsídio. Eu não sei como que tem gente que fala subsídio, é subsídio. E eu falei ali também gratuito, não está ali no texto, mas eu falei que em Maricá o Cine em Fio é gratuito. Para de falar gratuito, bicho. Não é iata de tombo, cara. Então é gratuito. Tá? Então aí, o modo, a maneira vai ser aumentando a distribuição dos filmes e construindo mais espaços. Aí, ó, mais uma vez o travessão. Esse travessão aí, eu vou deixar o espaço aqui. Aí você vai para o final, né? O efeito. Qual o efeito desejado? O efeito. Né? Então, é o para quê? Para quê que eu vou fazer isso aí? Para que eu vou distribuir mais filmes e construir mais salas de aula? Então, o efeito é o objetivo, é a finalidade, é a consequência, né?
com a finalidade de ampliar o público, luz, câmera, ação. Tá entre aspas, já vou explicar, porque essa é uma expressão típica do cinema. Vocês podem não acreditar, mas eu dei uma aula inteirinha sobre cinema nas duas escolas nas quais trabalho, e aí o tema vem relacionado ao cinema, né? Eu fiquei em transe, igual o filme do Glauber Rocha. Tá, então o efeito para quê já foi. Se você colocar o agente, a ação interventiva, o módulo e o efeito, você tira 200 na competência 5? Não, você tira 160. Porque falta um que não é o quarto, não é o quinto elemento básico, mas é um tal de detalhamento. O detalhamento, então está fora aqui, né? O detalhamento é importantíssimo para que você tenha 200 pontos na competência 5. O detalhamento é você dar uma explicaçãozinha sobre um desses 4 elementos. No caso aqui, foi escolhido o modo e foi destacado através dos travessões. Aliás, os mesmos deverão ser multiuso. Olha aí que detalhamento, não precisa ser muita coisa, não. Os mesmos deverão ser multiuso, ou seja, não é só para passar o filme, mas é para fazer seminários, é para fazer palestras, é para fazer teatro, né? E tem que ter um palco tal. Tem que servir para outras finalidades. Para que isso? Para otimizar o dinheiro público, né, gente? Otimizar o dinheiro público. Tá. Agora, nós vimos então a introdução, nós vimos os 2 parágrafos de desenvolvimento, nós vimos passa um pouquinho para frente. Pode passar. Bem, bastante. Tirar todas essas... Eu ia pôr em outra ordem. Pode ir mais, por favor. Mais. Aí, tá. Nós vimos essa redação e eu vou fazer algumas considerações. Primeiro, gente, eu analisei várias redações nota 1000, mas escolhi justamente essa, porque essa foi eu quem a escreveu. Ah, você que escreveu essa redação, professor? Foi. Quanto você tirou? Eu tirei 960 e não concordo com a nota. Eu perdi 20 pontos na competência 1, que eu já olhei a redação de cabo a rabo. E não tem nenhuma inconsistência gramatical e também não deixa de ter... E o repertório, o vocabulário, você tem que ter vocabulário. Você viu quantos sinônimos eu usei para cinema? Sétima arte, espetáculo cinematográfico, né? Olha, eu diversifiquei as palavras, eu usei sinônimos, até nos conectores eu usei mas, eu usei porém, eu usei todavia. Quer dizer, eu diversifiquei tudo. Então, eu não concordo com esses 20 pontos. E como é que é corrigida a redação? É de 40 em 40 pontos. São 5 competências, cada uma vale 200. Aí você leva ou 0, ou 40, ou 80, ou 120, ou 160, ou 200. Isso está lá no manual do corretor. Quer dizer que alguém me deu 1000 nessa redação e outro alguém me tirou, me deu 200 pontos na competência 1 e o outro me deu 160 pontos. Faz a média das 180. Então, eu levei 180 na competência 1. E eu levei
180 na competência 4, que eu não aceito de jeito nenhum. A competência 4 é se você sabe usar conector e se você tem repertório, se você usa conectores diferentes. Tudo aquilo que estava em branco são conectores. E eu usei isso, esse, além disso, obviamente, no mínimo, eu diversifiquei os conectores. Alguém me deu 200 na competência 4 e alguém me deu 160. Fez a média, deu 180. Então, eu terminei levando 960 nessa redação. Que eu não concordo com a nota, para mim, poderia ser uma redação nota 1000, até perto de outras que eu vi por aí. Bom, mas aí eu escolhi a minha redação porque eu tenho acesso à correção, você também tem acesso à sua. Se eu fosse você, eu estava lá na página do participante e olhava quais foram os seus problemas no Enem passado. Bom, uma coisa é o seguinte, nós precisamos saber a diferença entre assunto e tema. Assunto é mais amplo, é mais geral. Tema é mais restrito, é mais particular. Por isso, você deve usar o próprio tema para fazer a tese, que você não corre o risco de tangenciar o tema e nem fuga ao tema, porque se for fugir ao tema é nota 0, né? Tá? A tese é importantíssima. Se o seu texto não tiver tese, você leva 0. Tá? Então, aí uma pergunta, vocês podem mandar pergunta aí, viu, gente? Vai mandando pergunta. Wilker, né? Wilker, é o seguinte, para fazer uma boa tese é isso. Pega o tema, vamos voltar lá na introdução da minha redação? Um montão, né? Aí, até não foi tanto. Aqui, ó. O que eu fiz? Eu usei essa expressão depois que eu fiz a contextualização, fiz a problematização, aí eu usei essa expressão aqui, ó. Nesse contexto, que contexto é? Nesse está se referindo ao que foi dito antes. Vírgula. Não restam dúvidas que marca de autoria. Tese tem que ter marca de autoria sem usar a primeira pessoa. Que ao democratizar o acesso à sétima arte, se você pegar isso aqui, é um tema com outras palavras. Opa! Aí eu passei aqui, né? Se você, mais um. Aí. Se você pegar democratizar o acesso à sétima arte, né? É o tema com outras palavras. E aí, o que veio depois? Eu citei os 2 argumentos. Pronto. É fácil fazer a tese. Agora vamos voltar lá para o conceito de tese. Tese nada mais é do que a sua opinião de forma impessoal. E aí, olha, se você quiser tirar uma boa nota, tem que ter um relacionamento sério com a tese. Tese é a sua opinião apresentada de forma impessoal, porém com marcas de autoria. O que são as minhas marcas de autoria? Não restam dúvidas. Você poderia dizer, né? Infelizmente, a pessoa vai que não pode usar infelizmente. Eu já vi um monte de redação nota 1000 com infelizmente. Infelizmente, o Brasil não democratizou o acesso ao cinema por causa do interesse mercadológico e a ineficiência governamental e a inexistência de políticas públicas governamentais, ou a ausência de políticas públicas, que não precisa ser só governamental, né? Tá, então a tese é isso. Opa, passaram 2. Olha,
Isso aqui é uma síntese da macroestrutura do texto dissertativo argumentativo que nós vimos lá. Quando eu mostrar isso agora, que nós já mostramos a redação, você vai entender. A introdução tem que ter o quê? Contextualização, problematização, tese e os dois argumentos. Esses dois argumentos não precisa citar, não. Eu prefiro esse modelo de tese, porque fica claro. Então, essa tese é chamada básica com argumentos. Né? Aí vem o desenvolvimento. Quantos parágrafos do desenvolvimento? Quantos argumentos? 2. Então, 2 parágrafos. Um parágrafo para o argumento 1, o outro parágrafo para o argumento 2. Lembrando que esses 2 parágrafos têm que estar ligados. Né? Eu fiz isso como? Eu fiz isso usando, além disso. Você poderia usar no segundo parágrafo, para iniciar o segundo parágrafo. Além disso, ademais, outro sim. Né? E a conclusão? Retomar a tese e tema, fazer a proposta de intervenção, que tem que ter esses 4 elementos básicos mais detalhamento, e aí, finalmente, retomar a contextualização. Aí eu vou pedir para voltar lá na conclusão para a gente enxergar isso de novo. Para a gente enxergar isso de novo. Parágrafo de conclusão. Bom, conector conclusivo. Portanto, indiscutivelmente, advérbio, né? É preciso garantir a descentralização desse veículo cultural aos cidadãos dos 5.570 municípios do país. Retomei a tese tema. Né? Cabe ao Ministério da Cultura, a gente, criar um programa que facilite a proliferação de salas de cinema nas pequenas cidades. A ação interventiva, o quê? Isso se dará por meio, modo, maneira, é o como, por meio da distribuição de filmes e crédito subsidiado para a construção desses espaços. Aí, fiz o detalhamento. Aliás, os mesmos deverão ser multiuso. E usei os travessões para destacar o detalhamento. E o efeito? Com a finalidade de ampliar o público, luz, câmera, ação. Terminou aí, terminou. Mas fica mais legal se você retomar sua contextualização. Lá na introdução, eu falei de Méliès, de Viagem à Lua. Aqui, além de retomar Méliès, fazendo com que tanto Georges Méliès quanto Glauber Rocha, para citar um cineasta do passado e um cineasta, vamos dizer, contemporâneo, né? Deus e o Diabo na Terra do Sol, filme de Glauber Rocha, interessantíssimo também. Não seja apenas uma fotografia na parede. Opa, uma fotografia na parede. Por que está entre aspas? Porque eu estou fazendo uma referência implícita a Carlos Drummond de Andrade, né? Hoje, Itabira é apenas uma fotografia na parede, mas como dói. A Letícia que ela não entendeu a finalidade de aumentar o público, luz, câmera e ação. O senhor quis dizer sobre o aumento do público que frequenta o cinema e o assiste? Exatamente. A expressão luz, câmera, ação é uma expressão típica do cinema. Como eu disse para vocês, vocês não podem ficar repetindo palavras. Então, eu não posso ficar repetindo cinema. Eu repeti cinema, sétima arte, espetáculo cinematográfico, câmera, luz, câmera, ação, é a mesma coisa que falar cinema, com a finalidade de ampliar o público do cinema. Luz, câmera, ação. Né? Ok? Como que é o nome dela? Gi. Viu, Gi? Beleza? E aí,
não seja apenas uma fotografia, mas uma realidade no cotidiano dos brasileiros. Tá, uma realidade no cotidiano dos brasileiros é o quê? Democratizar o acesso ao cinema. Então eu fechei assim, retomando a contextualização. Isso confere ao texto unidade. Tanto é que eu levei 200 na competência 5, que é a competência 5 é ligada especificamente à conclusão. Levei 200 na competência 3 e 200 na competência 2, que nós vamos ver agora, e 180 na competência 1 e 180 na competência 4, que eu não concordo, mas tudo bem. Pensa num cara que estava esperando 1000, mas não deu. Quem sabe, eu vou fazer, viu, turma? Quem sabe agora, né? Vamos voltar para lá, onde nós estávamos? Bom, aí nós vimos retomar a contextualização e eu fiz isso citando o Méliès e citando... Você viu que eu nem, na introdução eu falei Méliès, na conclusão eu falei Georges Méliès, né? E aí tá. Então essa macroestrutura. Bom, resumidamente, as competências estão interligadas, né? A competência 1, ela passa por todo o texto, demonstrar domínio da modalidade escrita formal da língua portuguesa. Quer dizer, é saber sintaxe, é ter vocabulário, é saber construir frases usando tempos e modos verbais adequados, usando as diversas classes gramaticais, né? A competência 2, ela está muito relacionada ao tema, porque compreender a proposta de redação, compreender a proposta de redação, quer dizer, você tem que entender o tema e aplicar os conceitos das várias áreas do conhecimento. Você tem que ter repertório sociocultural, né? Como eu demonstrei ali, para desenvolver o tema dentro dos limites estruturais do texto dissertativo argumentativo, que é introdução, desenvolvimento e conclusão na macroestrutura. Na microestrutura é a articulação entre as palavras, entre as frases e até entre os parágrafos, né? E até entre os períodos, claro. Então a competência 2 mostra isso. A competência 3 é a tese: selecionar, relacionar, organizar e interpretar informações, fatos e opiniões e argumentos em defesa de um ponto de vista. Aí, em defesa de um ponto de vista. Então, a competência 3 está relacionada à tese, né? A competência 4, demonstrar conhecimento dos mecanismos linguísticos necessários para a construção da argumentação. Tá bom. É o uso de conectores. E aí, olha, inclusive, se você entrar na página da SEDUC-MT, tem lá uma cartilha minha, que eu, inclusive, vou disponibilizar aqui para o VT News. Queria aproveitar e agradecer aí o apoio institucional do Tribunal de Contas, né, que nos ajuda a promover essa live. Muito obrigado, meu amigo Raoni, pela força aí, tá? E eu vou disponibilizar no vtnews.com.br a cartilha que eu fiz sobre a redação Enem, tá? E vou disponibilizar também, mas essa aí não dá mais tempo, nem vou disponibilizar a apostila que eu também escrevi, né? Bom, e a competência 5? Elaborar a proposta de intervenção para o problema abordado, respeitando os direitos humanos. E tem que ter tudo isso aqui, tá? Então, a proposta de intervenção. Então, tema, tese, argumentos e proposta de intervenção. Tá? Competência 1. Demonstrar domínio da modalidade escrita formal da língua portuguesa. Cara, não pode pôr gíria, meu. Qual que é, bicho? Tá sacando? Não pode escrever isso, não. Por gentileza, não use gírias ou de informalidade no seu texto dissertativo argumentativo. Né? Tá.
Que papo é esse? É isso. Não pode falar gíria, né? Não pode fazer que nem o menino aí, não. Competência 1. Olha bem. O que a gente pretende? Que você tire 200 pontos. Se não tirar 200, pelo menos 160. Pelo menos 160. Tá? Então, 200 pontos. Demonstra excelente domínio da modalidade escrita formal da língua portuguesa e de escolha de registro. O que é escolha de registro? Você escolher a palavra certa. Se você quer falar celular, você não pode falar aquela coisa, né? Você não pode fazer igual mineiro, não. Mulher, pega os trem que a coisa lá vem. Mulher, pega os trem que a coisa lá vem. Não dá, né? Então você tem que ter repertório sociocultural. Olhe bem, estude sinônimos, antônimos, hiperônimos, hipônimos, né? São importantes para você conseguir os 200. Desvios gramaticais ou convenções escritas serão aceitos somente como excepcionalidade e quando não caracterizarem reincidência. Eu queria saber se eu cometi algum deslize, aonde que foi reincidente. Adoraria, né? Quem sabe a pessoa que corrigiu essa redação não assista a essa live e aí possa entrar em contato com a gente, né? Ou 160, né? Demonstra bom domínio. A diferença é que lá é excelente e aqui é bom. Da escrita formal da língua portuguesa e de escolha de registro. Com poucos desvios gramaticais e convenções de escrita. Pronto. Você tem que ficar aí nessas duas, tá? A competência 2. Compreender a proposta de redação e aplicar os conceitos das várias áreas de conhecimento para desenvolver o tema dentro dos limites estruturais do texto dissertativo e argumentativo, em prosa. Aqui eu vou fazer uma pergunta para vocês. Você está vendo ali, ó, dissertativo e argumentativo com hífen, né? Vamos supor que você queira escrever na sua redação uma palavra que contenha hífen, e aí você chega ao fim da linha e tem que separar a palavra em duas. Então eu vou aproveitar aqui para te mostrar duas coisas que você perde ponto na competência 1 de graça. Tá? Agora eu vou mostrar para você. Eu vou riscar uma linha, duas linhas aqui. Duas linhas. Está aqui uma linha, está aqui outra linha. Tá? Aí nós vamos escrever aqui. Eu vou separar a palavra casa. Cá, usar vem para cá, né? Zá. Aí eu tenho que colocar o hífen. Tem gente que coloca aqui embaixo. Não é aqui, ó. Se você colocar embaixo, você vai perder ponto. Então, cara, olha aqui, presta atenção, menina. Aonde é o hífen? É no meio da sílaba. Agora, aquilo que eu falei de uma palavra que já contém hífen. Por exemplo, micro-ondas. Então, aqui, ó, você vai colocar um hífen aqui e outro hífen aqui. Percebeu a diferença? Quando a palavra não tem hífen, só um hífen. Quando a palavra tem hífen, dois hífens. Um indicando que você está fracionando a palavra e o outro que é dela mesma. Tranquilo isso? Tá, por isso, ó, dissertativo e argumentativo ali tem hífen. Se eu fosse separar, ia ficar assim, ó. Dissertativo e argumentativo. E. Entendi. Agora entendi. Isso é moleza. Isso. Agora vamos lá, Nessa. O que você está querendo dizer com a compreender a proposta de redação e aplicar os conceitos das várias áreas de conhecimento para desenvolver o tema?
dentro dos limites estruturais. Você já percebeu que essa competência pede 3 coisas para você? Que você compreenda o tema, que você apresente um repertório sociocultural ligado ao tema e que você ainda domine a estrutura do texto dissertativo argumentativo. A Gina está perguntando se ela sempre teve dúvida. Tem que separar, por exemplo, RR ou SS, mesmo se não tiver mais espaço? Tem que separar. Viu, Gisa? Tem que separar. Né? Então, vou pegar aqui carro. Fica assim, ó. Carro. Car, hífen, ro. Certo? Tem que separar. Porque chama translineação, é exigido. Está lá no manual do candidato. Não está querendo mudar? Mudou, agora sim, né? Entendeu, né, Isa? Isso, agora sim, agora você entendeu. Vamos para a competência 3. Ainda 2. Nós queremos 200. Então, desenvolve o tema por meio de argumentação consistente a partir de um repertório sociocultural produtivo e apresenta excelente domínio do texto dissertativo argumentativo. Está lá no manual do INEP, ó, desse ano. Então, isso aqui, eu peguei no manual do INEP, eles não colocaram o hífen aqui, ó. Sabe por quê? Porque os programas de computador não aceitam, dá maior trabalho. Quando tem que fazer isso, eu sofro. O INEP não prestou atenção. Eles não sabem nem corrigir dessa. Até o manual deles está errado. Tem outro erro nesse manual aí, viu, turma? Porque eu estudo o manual inteirinho. Lá, se você pegar no índice, tá assim, introdução, não sei o quê, competência 1, página tal, competência 2, página tal, competência 3, página tal, competência 4, página tal, competência 5, página tal, competência 6, não existe competência 6, são só 5. Cada uma vale quanto? 200. Então, nós queremos 200 ali, ó. Desenvolve o tema por meio de argumentação consistente. O que é isso? Os seus argumentos têm que estar relacionados ao tema e têm que ser bem desenvolvidos. A partir do repertório sociocultural produtivo. O que é repertório sociocultural produtivo? É ligado ao tema. Às vezes, você usa um repertório sociocultural, mas ele não é produtivo, ele não está relacionado ao assunto, ele não está relacionado ao argumento e muito menos ao tema e à tese. E o que é excelente domínio do texto dissertativo e argumentativo? É você saber que o seu texto tem que ter, no mínimo, 4 parágrafos. 1 de introdução, 2 de desenvolvimento e 1 de conclusão. Na macroestrutura, né? E que eles têm que estar interligados. Aí, ó, 160 pontos que é o aceitável para nós, né? Se você levar 160 nas 5 competências, você leva 800 na redação. A nota é excelente? Não é excelente, mas é boa. Né? Ainda mais esse ano. Desenvolve o tema por meio de uma argumentação consistente, está igual ao outro. Apresenta domínio mediano. Ali apresenta excelente domínio. Né? Não, apresenta bom domínio. Bom domínio, ali é excelente, aqui é bom. Do texto dissertativo argumentativo com proposição, argumentação e conclusão, que é introdução, proposição, introdução, argumentação, desenvolvimento e conclusão. Tá? Né? Então, você entendeu? Entendeu, né? Competência 3. Selecionar, relacionar, organizar e interpretar informações, fatos, opiniões e argumentos em defesa do ponto de vista. Uma das... eu vou falar, Beto. Vou falar um pouquinho sobre pontuação. E aí eu vou usar o meu texto lá para você não ter dúvida. Certo? É só terminar as 5 competências rapidamente. Selecionar, relacionar, organizar e interpretar informações, fatos, opiniões e argumentos em defesa de um ponto de vista. Bom, a competência 3 é se você é capaz de selecionar os argumentos adequados, se você... Porque para qualquer tema, você vai ter um monte de argumento.
Você tem que escolher os melhores. Então, não sei se você está percebendo, mas para que tem a folha de rascunho? Para você fazer um projeto de texto, não vai fazer a redação direto na folha definitiva que você vai levar tinta. Tá? Não. Indo para trás, volta, por favor. A competência 3. Apresenta informações, fatos e opiniões relacionadas ao tema proposto de forma consistente e organizada, configurando a autoria em defesa de um ponto de vista. Lembre-se, configurar a autoria implica você usar alguns advérbios, alguns adjetivos que expressem a sua opinião sem jamais usar a primeira pessoa, nem na primeira do singular, nem a primeira do plural. O nós é um perigo também. Só existe um tal de nós genérico que na véspera do Enem eu não vou discutir isso aqui. Tá? 160 pontos. Apresenta informações, fatos e opiniões relacionadas ao tema. Ótimo. Limitados aos argumentos dos textos motivadores e pouco organizados em defesa de ponto de vista. Aí tem gente que fala assim, olha, se eu não tiver como desenvolver o argumento, eu posso usar os textos motivadores? Pode, mas sabe que você já vai cair na vala do 160. Por que você está falando isso? Porque tem colega, e eu coloco esse colega entre aspas aí, que fala para você que você não pode nem ler o texto motivador. Leia os textos motivadores. Para que eles servem? Eles servem para que você delimite sobre o que você tem que escrever para você não fugir ao tema. Eles servem também como gancho para você lembrar de outros textos relacionados àqueles que você pode usar como repertório sociocultural, como forma de ampliar os seus argumentos. Né? A competência 4, demonstrar conhecimento dos mecanismos linguísticos necessários para a construção da argumentação. Aqui são os conectores. Então, olha, nós temos aí, por exemplo, os conectores aditivos, que certamente você vai usá-los. Certamente você vai usá-los. Eu usei várias vezes no meu texto. Eu queria deixar aqui, como sugestão, pelo menos 2 aditivos para vocês. Aditivos vêm de adição, né? Então, se os argumentos se somam, eles são importantes. Não só mas também a Gi perguntou, mas e se fosse nós, brasileiros, esse é o nós genérico? Esse é o nós genérico, né? Mas é melhor você colocar os brasileiros, fica muito melhor. Porque o problema não é você saber o que é o nós genérico, é o corretor não saber. É isso que me assusta. E como filtrar e selecionar os argumentos que valem mais? O argumento não vale mais. O melhor argumento é aquele que está relacionado à sua tese. Vê o que melhor se relaciona à sua tese. Tá? Não só, mas também. Observe que eu não coloco a vírgula aqui. Eu acho que eu perdi os 20 pontos porque eu sei gramática. Não só, mas também é igual a e. Agora, ao invés de usar eu digo, não só isso, mas também aquilo. Isso é aquilo, pronto. E o outro e? Não apenas. Como também. Tá. Olha aqui, ó.
não apenas isso, como também aquilo. É isso, é aquilo. Então não tem a vírgula mesmo, eu vou continuar escrevendo sem vírgula. Se de novo eu tirar 180 na competência 1, vai ser, quem sabe eu dou mais sorte agora. Agora, nós temos as adversativas. As adversativas, que indicam oposição. Texto bom tem que ter oposição. Tem que ter oposição. Então, olha aqui. Quais são as adversativas? Mas eu sei. Porém, todavia, contudo, entretanto, no entanto. Tá bom só essa, você não vai usar nem todas essas. Repete aí. Mas, porém, contudo, todavia, no entanto, entretanto. Tá. Então, agora eu quero mostrar uma coisa para você entre adversativa e concessiva. Tem a família do mas, que eu já falei para você. Mas e sua família. E tem a família do embora. Tem gente que acha que mas e embora é a mesma coisa. Não é. De jeito nenhum. Olha bem. Eu vou fazer uma brincadeira com vocês aqui, facinho. Faz de conta que eu queira lhes vender esse pincel. Qual é o defeito desse pincel, assim, grosso modo? E não escreva a grosso modo, é grosso modo. Não escreva insonso. Essa comida está insonsa. Não, é insossa. Insossa. Não fale nem escreva privilégio. É privilégio. Tá? Eu quero lhes vender este pincel para quadro branco. A priori, qual o defeito dele? Simples, ele é usado. Então, eu não posso deixar que você não compre esse pincel, porque você vai falar para mim que ele é usado. Então, eu tenho que falar para você que ele é usado, mas isso tem que aparecer fracamente na oração. Então, olha aqui. Embora o pincel seja usado, ele é muito bom. Olha o segredo aqui. Toda frase que tiver embora, ela é mais fraca que a outra. Então, essa aqui é a mais forte. Isso aqui vai ter a prova de linguagens. Tá? Vai ter na prova de linguagens. Tá. Agora, se eu quisesse falar assim, o pincel é muito bom, viu? Mas ele é usado. Tem gente que pensa que é a mesma coisa. Não é. O pincel é muito bom. Aqui fica mais fraco. Essa frase fica mais fraca do que essa aqui, pelo simples fato da presença do mas. Olha a diferença aqui. Percebeu? Né? Então, a família do mas, o mas, o porém, o todavia, o contudo, entretanto, no entanto, são mais fortes. E a família do embora, desde que, apesar de, são mais fracos. Tá? Demonstrar conhecimento dos mecanismos linguísticos necessários para a construção da argumentação. Mostrei aqui só adversativa e aditiva e concessiva, né?
Quando vem a competência 4, a turma faz essa cara aí de desespero. Mas é isso mesmo. Mas se você estudar os conectores, tem tabela de conector, tem... Ou no próprio guia do participante, tem lá, do corretor, no próprio... Você sabe que as cartilhas de correção estão dos corretores estão à disposição de vocês, viu? Está na internet. Tem lá 12 classes de conectores que você pode usar. A competência 5, olha, articula bem as partes do texto, apresenta repertório diversificado dos recursos coesivos. A competência 4, né? Desculpe. Não, articula bem as partes do texto, tanto ligando os parágrafos quanto no interior do texto. E apresenta repertório diversificado com recursos coesivos, que é essa diversificação que nós acabamos de ver aqui, né? Elaborar a proposta de intervenção para o problema abordado respeitando os direitos humanos. A turma fazia essa cara, porque só isso aí, você nunca consegue tirar 200, cara. Então, o que você tem que fazer? Não precisa nem repetir. Conector conclusivo, retomar a tese e tema, apresentar os 4 elementos básicos, agente, quem vai pôr em prática a ação interventiva, o que vai ser feito, como vai ser feito, né, o modo, a maneira, com que finalidade, o efeito, isso vai ser feito, e tem que detalhar um dos 4. E depois ainda tem que retomar a contextualização para ficar perfeita e você não fazer essa cara aí quando sair a sua nota. Tá? Nós vimos ali, né? Então, elabora muito bem a proposta de intervenção, detalhada, relacionada ao tema e articulada à discussão na discussão desenvolvida no texto. Pois é, isso aí eu tirei tudo da onde? Do guia do participante. Aí você só olha isso aí, se você não sabe aqueles 4 elementos básicos, toda aquela estrutura, quando que você vai levar 200? Nunca. Por isso que eu prefiro que você olhe lá na cartilha do corretor, que o que eu estou falando aqui, isso é uma coisa importante. O que eu estou falando aqui eu não inventei. Eu estudei nas cartilhas, no material, são 7 volumes do corretor, tá? Aí os 4 elementos básicos. A ação interventiva, o que fazer, o agente, quem fará, o modo ou meio, como vai ser feito e efeito, qual o resultado esperado. Né? Isso aí, qualquer um dos 4, você tem que fazer o quê? Detalhar. Vou falar uma coisa importantíssima. Importantíssima. Outra coisa. Acabei de dizer que eu não invento nada. Eu estudo. Tá? Só uma ação interventiva. Só uma proposta de intervenção. Não apresente 2 propostas de intervenção. Sabe o que está lá no manual do corretor para a competência 5? Caso o participante apresente 2 ou mais propostas de intervenção, será considerada apenas a mais completa. Ou seja, você perdeu linha. Então, só uma proposta de intervenção contendo os 4 elementos básicos, mais o detalhamento, por favor. Tá bom? E a gente encerra essa parte da redação, e eu vou falar rapidamente da pontuação. Com funk, não vou me dar mal que eu compus. Agora, nós vamos disponibilizar essa apresentação, Rafael, no site, né? Tá? Já está lá, né? Então, preste muita atenção na redação, eu vou falar, dissertação, em 1000 você vai tirar. Tá faltando meu boné, meus óculos, meu correntão aqui, que não deu tempo de eu me travestir de funkeiro, né? E a voz também, de tanta aula, não está dando mais para cantar. Leia o tema com muita atenção, que você faz a tese com opinião. O que é a tese? É a sua opinião.
impessoalizada, né? Tem na dissertação, introdução, depois do desenvolvimento, com 2 argumentos. Não quer mudar. E por que ficou pequenininho? Aí a conclusão. Por quê? Detalha. Quem? Como? Detalha. Para quê? É a solução. Use conectores e pontuação, também paragrafação. Mostra aos corretores sua argumentação. Eu estou sugerindo para você detalhar ou o que ou como. Um ou outro, né? Jamais os dois. Tá? Jamais os dois. Seja impessoal, quer dizer, não use a primeira pessoa. Não use palavrão nem é informal, só a linguagem formal. Só a língua padrão. Contextualização mais problematização e tese na introdução. Depois o desenvolvimento com 2 argumentos. No final a intervenção, 4 elementos e o detalhamento. Se você ver aí, é um resumão dessas quase 2 horas que nós estamos conversando aqui, esse funk. Então, se você não gosta de funk, canta, faz para o sertanejo, para a moda de viola, faz para MPB, ajeita, mas leva essa estrutura pronta, leva esse funk na cabeça, tá? Bom, caso você queira assistir novamente a essa live, acesse www.vtnews.com.br. Quaisquer outras dúvidas, fale diretamente comigo, sergiosintraprof@gmail.com ou pelo WhatsApp 6599199400. Muitíssimo obrigado. E agora, para quem me pediu aí um pouquinho de pontuação, então eu vou falar só de 4 pontuações só 4. Aí, se você precisar de mais coisa, tiver mais dúvidas, eu vou ser bem breve, porque eu sei que é muito difícil assistir essas aulas assim, sem estar junto, né? Olha, vírgula. A vírgula, ela tem alguns usos clássicos. Mas assim, eu vou falar quando que você não usa vírgula. Você não usa vírgula para separar o sujeito do predicado. É um dos erros mais comuns na redação. Tá? Eu estou tropeçando no fio aqui. Por exemplo, o meu exemplo aqui. Olha aqui como faz, ó. Ponto, porque estou abreviando exemplo, 2 pontos, porque eu vou fazer. Maria é estudiosa. Ponto. Você não pode pôr vírgula aqui, ó. Sujeito do predicado não se separa por vírgula. Pronto. Agora, Maria, vírgula. A do 3º ano é estudiosa. Maria é estudiosa, porque aqui não está separando o sujeito do predicado por vírgula, porque o que está entre vírgulas, você pode retirar, fica o quê? Maria é estudiosa. Não é fácil? Pronto. Agora eu queria te ensinar também os ponto e vírgula. E se escreve assim. A Gida perguntando se pode usar palavras estrangeiras. É indicado? Não, não é aconselhável, né? Ao invés de site, use sítio. Certo? Use sítio, por exemplo, né? Gente, eu vou ter que voltar ali só na sugestão dos temas, viu? Porque eu não estou falando que vai cair, que vai ser um desses aí.
Mas eu quero que você leia a respeito, porque, se cair, por exemplo, tecnologia, como já caiu, fake news, essas coisas relacionadas a essas distopias contemporâneas, né? Você vai se dar bem. Agora, se cair um daqueles 5 temas que eu coloquei lá, aí não tem problema. Só vou falar do ponto e vírgula, então. Ponto e vírgula, para indicar oposição, tá? Então, você vem aqui com uma frase. E a outra frase se opõe a ela. Por exemplo, vou falar aqui, feio, só uma palavra. E que bonito. Você usa o ponto e vírgula. É assim que usa. E os 2 pontos? Os 2 pontos. Os 2 pontos, para a sua redação, para citação direta, tá? Bauman vaticinou. 2 pontos, abre aspas. A sociedade contemporânea é líquida. As aspas é porque eu fiz uma citação direta, né? Então, quando você for fazer citação direta, você usa os 2 pontos, aspas, e aí você cita a frase, tá? Agora, vamos voltar lá nos temas, só para que você adote esses temas e vá pesquisá-los. Eu não vou comentar, só vou dar uma breve ideia. Meios para garantir a saúde mental dos jovens brasileiros. E aí vai estar disponível no site. Você olha, gente, olha esses dados, como estão os alunos. Conheço alguns dados no Brasil e no mundo sobre a saúde mental de crianças e adolescentes. 20% dos adolescentes enfrenta algum problema de saúde mental no mundo. 15% dos jovens têm problema de saúde mental no Brasil. Né? 7% transtorno de conduta, 5,2% ansiedade, 1,8% até 5% transtorno de aprender, 1% tem depressão e um monte de gente se mata. Vamos ver o outro aí? Está aqui, né? Aí você vai passando para mim que vai mais rápido. 30% dos brasileiros entre 12 e 17 anos têm transtornos mentais comuns. Olha aí, ó, 27% dos meninos e 44% das meninas, né? Na sala de aula, 30 alunos, em média, 1 aluno terá depressão ao longo do ano. De 1 a 2 alunos terão transtorno de ansiedade. Olha aí. Vamos lá mais rapidamente. O próximo é sobre esse tema da pandemia. Se vir alguma coisa relacionada à pandemia, à saúde mental, olha o que o isolamento social causa, né? Agressividade, irritabilidade, tristeza, mutilação, falta de interesse, piora do rendimento escolar. Tá? Mais um, por favor. Setembro Amarelo. Né? Pode cair saúde mental, mas pode cair meios para combater o suicídio entre os jovens. Né? Vocês lembram daquele negócio da baleia azul, né? Foi em 2018. Baleia azul. Quanta criança, quanto adolescente não se matou, gente? Aquele negócio do baleia azul, tá? Então tem que buscar ajuda, né? Olha, vocês estão vendo aqui? Está vendo onde eu peguei, né? Inépito. Turma, eu não tenho bola de cristal. Tem gente que fala assim, como que ele acerta o tema? Então eu não vou contar aqui, né? O pulo do gato. Mas olha onde eu peguei a informação. Peguei lá no INEP. Eu não estou tirando coelho de cartola. Não sou mágico. Vamos mais um. Aqui é só a bibliografia, se você quiser ler mais, onde eu pesquisei, tá? Vamos mais um.
Fortalecimento faltou dar ali, da educação profissional e tecnológica como meio para diminuir a desigualdade social. O grande problema do Brasil é que supervaloriza o chamado segundo grau, tradicional, clássico, né? Diferentemente de outros países, como os Estados Unidos, que é pouca gente que vai para a faculdade, lá, as faculdades são pagas, né? Ou você tem que ser um super atleta para conseguir uma bolsa. E aqui cresceu bastante nos últimos anos a formação de tecnólogos e o ensino profissionalizante, mas ainda está muito distante dos países envolvidos. Então esse é um tema que, se cair, vocês terão dificuldades. Por isso eu coloquei aqui para que vocês busquem, nesses 2 dias que nos restam, informações sobre isso. E aí o número de matrículas, né, com pessoas de 20 anos, mas é irrisório. Dados de 2019, certo? Isso aí é de um site do governo federal, né, chamado Nilo Peçanha. Vamos mais um aí, por favor. Dentre as várias possibilidades está, por exemplo, a articulação da educação profissional e tecnológica, como modalidade de educação de EJA, né, de jovens e adultos. Está na LDB, gente, na LDB. Tá? A Constituição, no artigo 227, garante isso. Vamos mais um aí, por favor. Depois vocês olhem esses dados. Eu aposto muito nesse tema do tabagismo, né? Desafios para combater o tabagismo entre os jovens no Brasil. Porque ninguém está ligando. E há uma relação direta entre as mortes pela Covid e o tabagismo. Porque a doença Covid-19 ataca os pulmões, entre outros órgãos, mas os pulmões. E apesar do número de fumantes entre os jovens ter diminuído, não diminuiu muita coisa nos últimos 5, 6 anos, mas cresceu o uso eu não sei nem falar se é narguilé, uns falam narguilé, outros falam narguile, e aqueles cigarros eletrônicos são piores ainda que os cigarros. Cigarro é veneno, né? Em 2009, 24% das crianças e adolescentes experimentaram cigarros, enquanto em 2015, 19%. Diminuiu 6%, né? 80% dos fumantes começam a fumar antes dos 18 anos. 428 pessoas morrem por dia devido à dependência da nicotina no Brasil. A turma está falando que está matando muito a Covid. Tá, mas agora não morre mais ninguém de cigarro. Só morre de Covid agora. Todos os anos. Não, eu quero vacinar, viu? Sou a favor da vacina. Todos os anos, 7 milhões de mortes são causadas pelo tabagismo no mundo, né? Aí também, olha, órgão oficial, Agência Brasil, tá? Empresa Brasileira de Comunicação, Agência Brasil. Vamos mais um? Aí, o narguilé e o cigarro eletrônico são nocivos à saúde. 1 hora de narguilé equivale a 100 cigarros. A fumaça tem grande potencial tóxico, claro, né? Causa doenças respiratórias e coronárias, câncer de pulmão, boca e bexiga. O compartilhamento pode causar herpes, hepatite C e tuberculose. Todo mundo ficar fumando mesmo. Vamos mais um, por favor. Aí é um dado de Curitiba, né? Um dado de Curitiba, vamos lá. A importância para o desenvolvimento educacional da alfabetização na infância. Qual que é o problema do Brasil? A criança chega a 8, 9 anos de idade, com 9 anos, 10 anos de idade, não sabe ler, não sabe escrever. Qual a chance que essa criança vai ter no futuro? Nenhuma, gente. Vou só fazer uma brincadeira com vocês aqui. Lá na prova de biologia, vem uma questão de genética falando de abelha, rainha, abelha operária, rainha e zangão. O zangão é um macho. A rainha e a operária são fêmeas, né? Elas são diferentes geneticamente?
Elas são diferentes geneticamente? Não. Geneticamente elas são iguais. Sabe qual que é a diferença? Sabe o que uma fica grandona, tem capacidade de reproduzir, e a outra fica pequenininha e incapaz de procriar? Porque a abelha rainha, desde a larva, é alimentada com geleia real. E as outras larvas com geleia comum. Por isso que só uma vira rainha e o resto vira operária. Se você ler Admirável Mundo Novo, de Aldous Huxley, você vai perceber, é um livro distópico também, que fala de manipulação genética e alimentar num futuro, né? E no futuro, quem vai querer ser lixeiro? Ninguém. Ou nós vamos criar robô, ou lixo, nós vamos ter que cuidar do próprio lixo, né? Ainda mais que na maioria das cidades brasileiras não tem nem coleta seletiva de lixo, outro tema que pode aparecer, né? Então, eu estava falando das abelhas porque é o seguinte: se nós não alfabetizarmos, estou fazendo uma comparação, não alfabetizarmos nossas crianças até os 8 anos de idade, eu acho que 8 anos tarde já, mas tudo bem, até os 8 anos de idade, elas serão indivíduos com pouca possibilidade de sucesso no futuro. E aí nós temos essa legião de analfabetos funcionais. O que é um analfabeto funcional? Aquele cara que lê, mas não entende o que lê. Está em torno de 30% a 40% das pessoas alfabetizadas. Por isso esse desempenho tosco na prova de linguagens, que basicamente é a interpretação de texto. Vamos mais para frente, por favor. Taxa de analfabetismo de pessoas de 15 anos ou mais de idade. Quer dizer, não aprendeu lá, né? 7,4% dos homens e 7,7% das mulheres, né? Cor ou raça, 9,9%, preta ou parda, 4,2% branca. E a turma fala que não existe esse problema. Gente, pensa num país que teve 300 anos de escravidão e agora tem 100 e pouco que não tem mais escravidão. Já deu tempo de tirar toda a defasagem dos 300 anos? Esquece, né? Idade, né? 20% com mais de 60 anos ou mais são analfabetos, enquanto 7,2% com mais de 15 anos, né? São dados importantes aí, ó. Vê o Nordeste, vê o Norte, e o Centro-Oeste, né? Onde nós estamos. Sim, quase 6% no Centro-Oeste são analfabetos. Eu, quando era criança, eu andava de ônibus, aí eu estava ali no centro, em Cuiabá, aí chegava um senhorzinho e falava assim: filho, eu esqueci meus óculos, para onde que vai esse ônibus mesmo? Eu não sabia ler. Por isso que o ônibus tem número, porque número eles aprendem. Tá, vamos lá. Também sobre a alfabetização, aí tem detalhe, vamos mais outro. Termino. Gente, essas são algumas sugestões de temas difíceis e eu gostaria de me colocar à disposição. Vocês têm lá o endereço do site, qualquer dúvida. Desculpa, gente, mas não se pode fazer muita coisa nesse espaço de 2 horas aí que nós ficamos conversando. Mas, agora por diante, neste canal, vtnews.com.br, nós estaremos à disposição de vocês para dirimirmos as suas dúvidas, não só de redação, mas de linguagens também. Muito obrigado, sucesso no Enem, muito obrigado por nos assistir e estamos à sua disposição. Um abraço e boa prova.